Eu quero agradecer o convite do pastor Moisés. Agradecer aqui, né? Porque é um grande desafio, né? Sempre que ele nos convida, a gente passa a lição em todas as classes, mas nessa classe é um grande desafio substituir o professor dos professores, né? Então, mas fiquei feliz porque o pastor Moisés, o pai do professor, está aqui, então nos socorrerá em alguma necessidade, né? Ficamos tranquilos em relação a isso. Na semana passada, eu passava a lição na classe da terceira idade. E nós falávamos sobre solidão. Qual é o que a Bíblia nos diz a respeito de solidão? Estou me sentindo um pouco sozinho aqui agora. Mas nós vamos avançar com essa lição que, na minha opinião, ela parece que cada dia ela se supera. Eu já vi diversas abordagens sobre família em outras lições. Mas a abordagem dessa lição, ela é diferente de todas as abordagens, vocês concordam? Ou é uma impressão só minha? Parece que ela é muito contextualizada, muito atual, parece que ela foi escrita realmente pensando na gente, né? A gente vê abordagens sobre família, mas muitas vezes não vemos aquela narrativa com tanta proximidade da nossa própria história. E hoje nós olhamos para isso e parece que ele faz um retrato do nosso tempo, ele parece que está olhando, fazendo um recorte histórico, olhando para dentro assim da nossa sociedade e para os maus que nos afetam hoje. É uma lição escrita para a gente. Então, se você ainda não conseguiu acompanhar, acompanhe. Uma lição que fala sobre família, as estações da família. E tem sido uma alegria cada vez compartilhar essa lição. Só que dessa vez, essa lição, eu confesso que quando Moisés me convidou, eu fiquei um pouquinho com um certo assim, com um medinho. Porque outros assuntos são bem complexos. A lição sobre Apocalipse, são assuntos complexos, né? Nós entendemos lá quem é o oitavo chifre em Apocalipse, aquelas são perguntas complexas que nós tentamos responder, mas dessa vez a lição trouxe um assunto mais complexo da história que o homem, ele se declina sobre isso a vida inteira e ainda não conseguiu explicar. Ele já explicou o átomo, ele está descendo nas estruturas mais ínfimas do conhecimento, tudo que Deus criou, mas é um assunto mais complexo. Sabe o quê? Eu acho que foi até por isso que Moisés passou essa lição. Porque a lição vai falar sobre a mulher. Que coisa difícil, gente. Porque alguns já explicaram, né? Pegaram 2 painéis para explicar a mulher e o homem. E um painel era um botão liga e desliga. O outro era um painel de LED enorme com 530 botões. Qual que é o painel que representa o homem? Esse liga e desliga, né? E com certeza quem pensou nisso foi o homem, que não consegue entender a mulher, né? Dizem que existem 2 coisas que você não pode perguntar jamais para uma mulher. 2 coisas. A primeira é quantos anos ela tem. Você não deve perguntar isso. Numa festa de aniversário, parabéns. Ontem a minha irmã fez aniversário. Nem perguntei, mesmo sendo irmão, eu já sabia, né? Mas não perguntei. E a segunda coisa, ninguém sabe. E orientam para que nunca perguntem. Então, são essas 2 perguntas. Mas nós vamos falar sobre 3 assuntos e um deles vai ser mulher. Porque a lição abordou assim. E lendo essa lição em casa, nós fazemos o culto, eu leio com a minha esposa as lições de escola sabatina. E a sensação que dá é, poxa, parece que só falou de mulher, né? E quando eu falei, olha o desafio de passar essa lição, olha aí, irmã, realmente, parece que é isso, né? O pastor Moisés em silêncio aqui, assim, acho que não vou me pronunciar. Verso áureo da lição, nós já oramos, vamos avançar. Provérbios 3, 5 a 6. Pega lá, pega a sua Bíblia, pega a tua lição, vamos ler junto. Isso faz bem para o aprendizado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Palavras de Salomão, ao que ele menciona para seus filhos, o seu filho, orientações daquele homem que foi o mais sábio de todos, para os seus filhos, para aqueles que ele amava. A lição começa com um tema que
na minha opinião, é uma cortina de fumaça. Ela vai dizer, ame a mulher certa. Ame a mulher certa. Você está comigo aí na lição, não na de sábado, na de domingo. Ame a mulher certa. E essa foi uma das orientações principais, quando nós lemos o livro de Provérbios, que foi para lá que fomos remetidos, no estudo da lição, Salomão se preocupa muito com isso. Por que será, né, pastor? Quantas mulheres Salomão teve? Quantas ele teve? 1000 mulheres. Né? E ele então se preocupa com esse assunto, ele fala, olha, o conselho, ame a mulher certa. E a lição, ela vai dar uma abordagem nesse assunto, que ela vai dizer, amar a mulher certa significa também. E aqui, por isso que eu vejo que é bastante atual, em um cenário que nós temos hoje, que independentemente de pesquisa, nós sabemos que relações sexuais antes do casamento acontecem, não é? Estão aí como algo absolutamente normal hoje na sociedade, não é defendido por nós, e nós vamos explicar por quê, mas existe uma advertência aqui. Ame a mulher certa, ame a mulher da tua mocidade. Engraçado que algumas pesquisas revelam nesses textos bíblicos que pessoas que tiveram muitos relacionamentos antes do casamento tendem a ser, vamos colocar de outra maneira, pessoas que tiveram poucos relacionamentos antes do casamento tendem a ser mais felizes na vida conjugal. Interessante, né? Pessoas que de repente, olha, conheci esse rapaz e casei com ele. É a única pessoa da minha vida. Tendem a ser mais felizes. E a pesquisa, e eles explicam, falam, olha, é uma questão de comparação, uma questão óbvia. Às vezes você fica com muita... nós criamos muitas expectativas. É um mal do nosso tempo sermos pessoas que alimentamos muitas expectativas em relação a tudo que nos é externo para atender os nossos próprios requisitos e interesses, em outras palavras, o nosso ego. Nós esperamos ser satisfeitos o tempo inteiro pelas coisas e pelas pessoas. Então, em uma circunstância como essa, nós pulamos de relacionamento em relacionamento e não nos entendemos exatamente como alguém que faz parte de um compromisso, e diante disso tudo, muitas vezes quando nos firmamos em algo, nos firmamos em um relacionamento, nós acabamos que fazemos comparações ou nos sentimos infelizes. Na lição da semana passada, fiz uma abordagem, um estudo que eu havia feito para explicar um conceito sobre a importância da mulher. Eu vou explicar isso depois, mas fazer um link agora. A história de Raabe é uma história impressionante. Vocês sabem que Raabe, ela foi quem abriu, né, as portas, e o povo judeu entende assim, que Raabe abriu as portas para a terra prometida, porque os vigias entraram pela janela. Eles fugiram pela janela de Raabe, da terra de Canaã, quando eles foram descobertos. Raabe era uma prostituta, e muitos vêm explicar por quê. Por que existem vícios? Por que nós somos hoje uma sociedade cada vez mais viciada, ressentida? Por que nós nos entregamos tanto a isso? E a explicação que vai se dar é que muitas das vezes, para uma fuga da nossa própria realidade, nós abrimos a janela para qualquer coisa. E muitos dos comentaristas, alguns comentaristas, eles falam que Raabe foi pela mesma janela que ela abria para os homens, usando o mesmo cordão vermelho que ela usava para quando aqueles homens precisavam fugir rapidamente da sua casa, e usando o mesmo linho no qual ela escondia outros homens que eram objeto desse vício que ela tinha, ela usou para a salvação. Que bonito, né? Quando nós temos algum vício, nós podemos abrir uma janela. Nós temos a oportunidade. Ou quando nós temos uma necessidade, nós temos a oportunidade de abrir uma janela. Essa janela que abrimos pode ser a janela certa, mas para as coisas erradas. Pode ser a janela certa, mas para as coisas erradas. Então nós temos que ter esse equilíbrio com as nossas necessidades, para nos entendermos de maneira mais racional. Ame a mulher certa. Isso para mim tem a ver com fidelidade. Quando a lição trata desse assunto, eu não consegui, é como se a palavra fidelidade ela aparecesse brilhando diante de mim. O que a lição está tratando aqui é de fidelidade. E um conceito muito caro. Eu queria que vocês me ajudassem. O que é fidelidade? O que é fidelidade? Alguém?
Realmente é difícil, né? Ninguém sabe. Alguém tem alguma ideia? O que é traição? O que é traição? Olha aí, já começamos aqui. É a falta da fidelidade. O que é fidelidade? Não sei, mas traição é falta disso, né? É falta disso. A Bíblia, quando ela menciona a palavra fidelidade, a raiz vem da palavra fé. Muitas das vezes, acabou ser traduzido como fidelidade, mas ela falava de fé. De qualquer maneira, eu queria contar uma história para vocês. Uma história conhecida. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo. Êxodo 2, 21. Vocês conhecem Moisés, não é? Não o professor. O outro Moisés. Olha que bonita a história de Moisés. Porque Moisés, ele quando foge, ele cometeu um crime no Egito, e ele então tem medo e ele foge. Ele foge para a terra de Midian, não é? Moisés, no capítulo 2, vamos acompanhando aqui, depois eu vou mencionar o versículo. Ele foge para a terra de Midian. Então ele acaba de matar um egípcio, ele foge para a terra de Midian, chega lá na terra de Midian, ele para num poço. Ele para num poço. Quem é que vai tirar água de poço? Antigamente? Mulher. Hoje, se nós formos para a África, nós vamos ver uma mulher, várias mulheres fazendo fila diante de um poço, e se nós andarmos pela cidade, é possível que a gente veja uma mulher segurando um balde de um lado, um balde do outro, uma criança atrás, um balde em cima e o marido na frente dizendo, vamos, anda mais rápido. Obrigação da mulher tirar água do poço. E assim era também. Por isso que Jesus vai num poço ao meio-dia, e quem ele encontra lá? Uma mulher. É obrigação da mulher. Então Moisés está ali do lado do poço, e quem aparece lá? Diversas mulheres, moças, aparecem lá para tirar água do poço. Só que naquele momento aparecem também alguns pastores, pessoas que não valorizavam ali no contexto as mulheres e tentam enxotar as mulheres. E o que faz Moisés? Ele defende as mulheres. E elas voltam para casa. Quando elas chegam cedo em casa, ele fala, olha, o pai pergunta, viu, como vocês chegaram mais cedo do poço? O que é que vocês estavam fazendo lá? Ela falou, não, apareceu um egípcio e nos protegeu e deu água. Ele falou, mas traz esse homem para casa. Então Moisés, ele vem e passa a habitar ali com Reuel. Em outras partes da Bíblia nós teremos também Jetro como nome, e ele recebe uma das filhas como esposa, que o nome é Zípora. A história continua, porque Moisés, depois de um longo tempo ali, ele se torna o libertador de Israel, o libertador do povo judeu. E ele então, agora está com o povo, depois das pragas, só para não situarmos, e ele está com esse povo, e o povo passa o quê? A murmurar. O povo pede o quê? Codornizes, eles lembram dos alhos porozinhos do Egito, e eles vão mais a fundo numa crítica, uma crítica que vem da própria família. Curioso que as nossas críticas que mais os tocam vêm de dentro da nossa própria casa, né? Muitas vezes aquilo que nos falam por aí não nos afeta, mas nos corta mais quando vem de dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, que a gente presume que nos conhece. Então nós queria que vocês lessem também, um pouco para frente, o Números 12. Números 12. Interessante que diz aqui a sedição de Miriam e Arão. Então o povo está no deserto, ele já foi liberto, ele viu as maravilhas que Deus fez, e agora eles estão ali se sentindo com fome, se sentindo no deserto sozinhos, e eles olham para Moisés e falam, a culpa é tua. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, e por causa do quê? Da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Então agora os irmãos de Moisés olham para ele e falam, nós estamos nessa situação, sabe por quê, Moisés? Porque você tomou uma mulher que não é do povo judeu.
Isso não é correto. Você tomou uma mulher que é de Midian, uma cuxita. E aqui alguns vão dizer, o que é cuxita? Enfim, era uma mulher muito bonita. Alguns vão dizer, não, era uma mulher negra. Outros vão dizer, é uma mulher da tribo de Cã, que não era a esposa Zípora, mas na verdade os comentaristas acabam entendendo que se trata de Zípora e era dessa tribo de Cã, sim, mas que é realmente Abacuque, quando ele trata, ele vai falar Cã e toma como sinônimo Midian. Então se trata da mesma mulher. É Zípora. E sabe o que Deus fala para eles? Sabe o que Deus fala para eles? E esse é o conceito bonito de fidelidade. Esse é o único ponto na Bíblia que nós vemos isso. Deus olha e Ele diz, eu falo através de profetas, eu falo através de homens escolhidos. E Ele vai dizer aqui no versículo 7, não é assim como o meu servo Moisés, que é o quê? Fiel. Fiel. O meu servo Moisés, ele é fiel. Deus olha para alguém, Deus olha para um homem e Ele diz, este é fiel. Olha, que impressionante, que bonito isso. Sabe, o nosso conceito de fidelidade hoje na Bíblia, se nós entendêssemos um pouco esse conceito, nós compreenderíamos muito mais e teríamos respostas mais fáceis para as coisas. Nós muitas vezes temos dificuldade ou vemos pessoas entrando por caminhos tão difíceis para explicar por que a gente não deve se envolver, por exemplo, em níveis íntimos com pessoas antes do nosso casamento. Por quê? Porque a lição vai trazer um elemento, falar, olha, fora todos os aspectos de caráter sociológico que podem acontecer na tua casa. Por exemplo, você pode correr o risco de engravidar, de ter um filho e não ser o pai dessa criança, isso vai gerar um problema social, essa criança pode não se encontrar no mundo, isso pode afetar a vida dela, isso pode gerar um problema econômico e financeiro, você não vai ter condição de manter 2 famílias, não é? Aliás, dizem que esse é um dos pontos, a Bíblia nunca favoreceu a poligamia, nunca favoreceu, isso foi uma escolha do homem. Até o povo judeu compreendeu que isso não é o correto. A poligamia não é o correto. Aliás, algumas pesquisas já feitas em situações assim de poligamia revelaram que sempre há escolha, a preferência por uma das pessoas. Sempre há uma preferência. Nós vemos assim também com a história, na Bíblia nós vemos isso. Jacó, não é um exemplo? Pastor, senhor... Quem? Ana. Então nós temos, sempre há uma preferência. Então é um equívoco pensarmos que essa circunstância seria uma circunstância ideal, um ideal de Deus para uma família. A poligamia nunca foi um ideal. Quando nós estamos tratando de fidelidade na Bíblia, nós estamos tratando da fidelidade em relação a Deus. É muito importante que a gente compreenda a nossa relação de fidelidade com o próximo, mas não temos como compreender essa relação senão a partir da nossa relação de fidelidade com Deus. A fidelidade com Deus, ela é atemporal. Ela é atemporal. Porque Deus é sempre fiel. Ele fala, essa é uma característica de Deus. Deus, ele é sempre fiel. A fidelidade dele, ela é contínua. E a fidelidade dele não está vinculada à nossa. Quando Deus diz, eu sou fiel, Ele é fiel independentemente da circunstância, independentemente daquilo que nós fizemos, e que bom que é assim, porque senão estaríamos aí sempre em apuros, né? Se Deus ele agisse conosco na conta do 1 mais 1. E nos nossos relacionamentos nós temos que traduzir a nossa relação com Deus. É assim que a gente tem que colocar no nosso relacionamento, é essa visão. Como que Deus se relaciona comigo e como eu devo me relacionar com Deus. O ideal do meu relacionamento com Deus. Porque Deus usa esse relacionamento como parâmetro para explicar as coisas. Quando nós vemos na própria lição, Deus ele assume papéis, não é? Vamos lá ver, ele assume alguns papéis, como por exemplo, alguns mais simples, né, que nós vemos. Deus é o pai, é o marido, não é? Deus é o pai, ele é o marido. Jesus, ele é o filho, ele é o noivo, ele é o irmão. Então, nessas relações que eu tenho com Deus, com Jesus, eu tenho que traduzir princípios também. Muitas vezes nós só vemos isso numa relação de uma outra via.
nós traduzimos, olha, o meu relacionamento com o meu filho me ajuda a entender o relacionamento que eu tenho com Deus. E na verdade Deus fala, o meu relacionamento com vocês, que esse é o ideal, eu vim restaurar o meu relacionamento com vocês. A partir desse ideal, vocês também conseguem restaurar o relacionamento de vocês com os outros. Isso tudo para tentar explicar o seguinte, a fidelidade que Deus tem conosco, ela é uma fidelidade muito antes da gente nascer. É uma fidelidade que Ele tem com a nossa raça. Deus preparou algo para nós. E quando nós tratamos de uma pessoa, que Deus preparou uma pessoa, quando existe a ideia, olha, se guarde para esta pessoa, mesmo que você seja o solteiro agora, talvez sirva mais para você isso nesse momento, quando você deve se guardar para alguém, você fala, bom, mas eu não sou casado com ninguém, aliás, eu não tenho ninguém em vista, né? Eu estou abrindo a janela para quem aparecer. Né? Deus preparou alguém para você. E a sua fidelidade a isso que Deus preparou, ela tem que ser contínua, desde a ponta até o final. Então você está me dizendo que eu tenho que ser fiel a alguém que sequer eu conheço? Sim. Você está sendo fiel ao que Deus preparou para você. E assim você está sendo fiel a Deus. Deus foi sempre fiel conosco. O marido foi sempre fiel à esposa. Não é? Deus foi sempre fiel. E nós também devemos ser sempre fiéis. Então, independentemente do estágio em que se encontra o seu relacionamento ou a sua circunstância de progresso nessa vida de relacionamentos, seja fiel a essa circunstância que Deus preparou para a gente. Essa circunstância é ideal. Uma pessoa para você, feita sob medida para você. Não é? É assim que Deus prepara as coisas para nós. Bom, existe um aspecto aí que é muito atual disso tudo. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 7, versículo 24. Quem está com sono, diga, misericórdia, eu vou vencer. Mateus 7, capítulo 24. Ops, desculpe, versículo, desculpe. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente vive num mundo de muita informação. Muita informação. As informações estão a todo tempo, em todos os lugares. O jornal do dia, ninguém tem tempo para ler. Porque é muito conteúdo. Só que nós corremos o risco de tudo virar informação. Tudo virar informação. Se quer virar conhecimento. E o conhecimento se quer virar o quê? Prática. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual. Nós sabemos de tudo e achamos tudo óbvio. Nós imaginamos que aquilo que usou, isso aí eu já sei. Isso eu já sei. Mas você sabe por que não pratica? Porque esse é também o entendimento daquilo que é esperado de nós. Fé é o quê? Que adianta eu ter fé, mas no momento que eu... E a gente vê que a Bíblia age assim. Deus prova como, Abraão? Uma prova de... É ali que ele viu que ele era um homem de fé. Não era simplesmente acreditando, olha, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa fiel. Foi ali que Abraão se tornou um homem de fé, foi na prova. O próprio Jesus foi provado. E ele venceu. São nas provas que nós nos tornamos as pessoas que nós acreditamos que somos, ou que corremos atrás para ser. São nas provas. É justamente no momento de maior tensão. É ali quando a gente vai exercer a nossa fidelidade, é ali que a gente vai exercer a nossa bondade, a nossa misericórdia, o nosso amor, é na prova. Não é no momento de tranquilidade, não é na acepção simplesmente mental dos conceitos que nós ouvimos aqui e lemos na Bíblia. E para os judeus isso é um fato. Isso é um fato. Eles entendem que é assim, não tem outra forma. É prático. Então quando Jesus dizia esse verso, ele não colocava uma palavra solta. Ele falava aquilo que eles compreendiam. Vocês precisam praticar, porque muitos estão só assimilando e não estão praticando. Por isso vocês são, qual que era a crítica incisiva de Jesus aos líderes, é que eles eram hipócritas. Porque o hipócrita é aquilo que diz, mas não faz. Que existe uma incoerência entre aquilo que ele faz e aquilo que ele diz fazer. Bom,
Esse conceito de prática, então, é um conceito fundamental que a gente vai ver na continuidade dessa lição, quando ela vai falar sobre um outro aspecto, que é na educação dos nossos filhos. Esse é um tema também bastante complexo. A lição escolheu temas difíceis para centrar justamente hoje, no dia que eu ia substituir o pastor Moisés. Como educar os nossos filhos? Alguém tem uma fórmula? Aliás, oi? Joelhos no chão. Dizem que a população carcerária impressiona. A maioria dos nomes ali são nomes bíblicos. Curioso, né? A maioria dos nomes seriam nomes bíblicos da população carcerária. Bom, também não precisamos ir tão longe. Se nós irmos a casas mais nobres, né? Talvez em Brasília nós vemos também boas pessoas de fé. Curioso, não é? Como nos vemos assim diante de paradoxos que às vezes nos envergonham, né? Porque boa parte da comunidade hoje brasileira são cristãos. São cristãos. E uma boa parte também responde às pesquisas como, por exemplo, 40% ou 60% já traiu a esposa. Não é? Uma população carcerária enorme. Fora os pequenos atos de furtos, índices de roubo, a sociedade atual é essa. E quem são essas pessoas? São filhos de alguém. São filhos de alguém. Alguém que conheceu a palavra de Deus e tentou ensiná-los. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que a Bíblia nos fala sobre essa educação? O verso de Timóteo, lê comigo Timóteo, 2 Timóteo 16, se eu não estou enganado. 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é caríssimo à cultura também dos judeus, que é onde a gente tenta compreender os versos de Deuteronômio, quando ele diz, e se vocês quiserem ler comigo esse texto, fala, tu as inculcarás a teus filhos. A educação do povo, desse povo, dos judeus dessa época, é uma educação que passa de geração para geração, é uma educação de comunicação. Então, eu comunico à próxima geração a educação que eu tive, a fim de que essa próxima geração esteja tão preparada quanto eu para passar para outra geração essa educação a respeito de Deus. Salomão vai dizer que, em suma, todas as coisas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E era assim que essa educação era passada. O que significa isso, inculcarás? Para a gente tocar em algo que parece ser óbvio. O que significa isso, esse termo? Colocar para dentro, inculcar. Não é isso, gente, não tem complexidade nisso. A ideia que nos dá você vai insistir nisso, você vai repetir isso o tempo inteiro, quem aqui é pai? Pais, não importa se seu filho já é um marmanjão, casado, filha, pais, levantem as mãos, que preciso entender aqui para quem. Nossa, até que eu achei que teriam mais pais, mas como é que a gente ensina a Bíblia para uma criança? Você se lembra disso? Como é que ensina a Bíblia para uma criança? Repetição. É ler todo dia, é falar todo dia, cantar todo dia, até que ela comece a entender. E pode falar, pastor. No caminho. Esse é um outro aspecto, porque muitas vezes nós ficamos nessa dimensão, nós contamos as histórias
E aqui, pastor, ele reside, o que o pastor disse é o seguinte, a continuidade do versículo vai dizer, ensine a criança no caminho. E que a diferença que ele fez é que não ensina a criança o caminho, mas você no caminho ensina a criança, vai com ela. É uma diferença que alguns tentam trazer para o conceito de ensino e educação. Ensino e educação. Embora a Bíblia traga na tradução o ensino, né? Mas alguns tentam diferir. Eles falam assim, o importante e diferente é você educar e não ensinar. É uma diferença que talvez nem se sustente, talvez seja mais de caráter explicativo. Alguns vão dizer, eu ensino algo a alguém. Quando eu educo com alguém. Eles querem dizer que existe uma participação enquanto você educa. Você ensina algo para alguém, mas quando você educa, você não educa para, você educa com. Você participa dessa educação. Então, é interessante quando a gente verifica que inculcar nas crianças tem um aspecto de você contar a história. E eu falava que eu leio, tenho o costume de ler a Bíblia sempre uma história com minha filha todas as noites. Sempre uma história. Às vezes ela quer ler 3 ou 4. Teve uma vez que eu fiz o resumo do Velho Testamento e do Novo com ela. Porque ela não quer dormir. Então quanto mais tempo ela fica ali, né, ela consegue tempo para não dormir. E minha esposa ficou impressionada uma vez, porque ela estava em alguma situação junto com a minha sogra, e minha sogra falou de uma história e ela disse o nome das pessoas da história. Porque ele olha, não, essa daqui, ela sabe que é a Raquel, sabe que é Lia, sabe que é Jacó, sabe que é o filho de... E tem 2 anos. Aprende, assimila. Você fala, mas isso é o bastante? Não é. Você precisa estar junto. O que significa? A prática. Se você não praticar aquilo que você ensina, você está prestando um grande desserviço à educação cristã, à sua família, aos teus filhos. Não praticar, isso gera um conflito na criança tão grande, que no futuro ela tem 2 posturas. Ela assume um vício, ela se rebela. Ela não quer participar dessa hipocrisia. Muitos afastamentos que nós temos hoje da igreja, de famílias cristãs, acontecem por conta dessa incoerência que vem em casa. Foram educados, foram ensinados, mas não foram educados. Não tiveram alguém que esteve junto com eles. E é importante a gente também distinguir, né, a educação do ensino, né? Hoje tem também essa distinção atual, é que educação a gente aprende onde? Nós estamos onde? Numa escola. É aqui que a gente aprende educação? Educação vem do berço. O ensino vem da escola. Quando, por exemplo, aquele homem que achou 11 mil reais numa praça, perto de um banco, pegou todo o dinheiro e devolveu. Não tinha feito o ensino primário. Ele tinha ensino? Por óbvio, não tinha. Mas ele tinha educação? Tinha. Aprendeu onde? Possivelmente em casa. No momento que ele podia ser mais impactado ali, ele entendeu esses valores. E entendeu como? Talvez tenha contemplado um bom exemplo de honestidade do teu pai, da tua mãe, e isso marcou a vida deles. Sabe, um conceito que a gente tem hoje é que a mulher está tomando o lugar dos homens, né? Esse é um medo dos homens. A mulher está tomando o mundo, né? Elas estão dominando tudo. Até há pouco estavam até na presidência, né? Mas elas estão subindo na presidência das outras empresas. Alguns vão dizer, sabe por que isso acontece? Porque os homens, na verdade, têm medo. Têm medo, sabe? Nós sabemos que as mulheres são muito melhores do que nós. Então nós temos medo de perder um espaço, porque parece que o campo do trabalho é o campo das nossas vitórias, dos nossos prestígios, né? Quando a gente vê a mulher ali, que normalmente se preocupava com as coisas do lar, as coisas da casa, que na nossa cabeça muitas vezes tendemos a nos equivocar e pensar que são as coisas menores, olhamos falando, não são capazes de tomar conta das coisas maiores, né? Entre aspas, e nós vemos que elas são. E hoje eu li uma pesquisa, vi agora há pouco, antes de entrar, isso me veio à cabeça, eu falei, eu preciso saber isso daí, se isso é verdade ou é mentira.
Vocês acham que uma mãe que trabalha afeta a educação dos filhos? Sim, sim. Aqui sim. Sim, todos, sim. Eu vi uma não ali. Curioso, foi feita uma pesquisa com 10 anos, eu também achava que sim. Aliás, eu converso com a minha esposa, eu falo, não, não pode ser assim. A gente tem que se organizar para que você não precise, para que você cuide das crianças. Pesquisas são sempre recortes de uma situação muito específica, tá? Não compreendem todos os aspectos, mas compreendem, eles tentam explicar um ponto, um aspecto. Dizem que os filhos de mães que trabalham fora tendem a valorizar mais a luta pelo trabalho, valorizar mais as tarefas domésticas, são mais comprometidas dentro de casa, tendem a valorizar a ideia de uma mãe lutadora no futuro, quando eles mesmos se tornam pessoas bem-sucedidas, e aliás, são mais bem-sucedidos, têm a tendência a ser mais bem-sucedidos e colocados profissionalmente. Curioso, né? A gente, claro, tudo tem uma medida, né? Tudo tem uma medida, um equilíbrio, nós temos que pensar assim, mas é que uma circunstância nossa atual é quantas aqui precisam trabalhar? Quantas pessoas que vocês conhecem, mulheres, têm que sair de casa e vivem uma rotina dupla e muitas vezes saem de casa com o coração apertado, dizendo, estou indo trabalhar e estou deixando meu filho. Estou indo trabalhar e deixei meu filho na creche. Estou indo trabalhar e deixei meu filho numa situação com uma babá em casa. E daí acontece alguma coisa com a criança, ela diz, se eu tivesse lá. Ou se no futuro o menino toma uma decisão, a mulher fica com esse peso. Eu não estive lá, eu não pude participar. Não é? Às vezes convive com isso. Ontem mesmo eu cheguei em casa do trabalho, minha esposa estava lá, e ela veio me contar. Nós temos uma vizinha que tem 2 filhos, são gêmeos, com 2 anos de idade. E eles saem cedo e deixam com uma babá em casa. E a babá saiu preocupada, segurando uma das crianças no colo, pedindo ajuda lá fora, e minha esposa enfermeira foi correndo tentar sacudir, a criança tinha prendido o dedo na porta, mas não só prendido, parece que o outro irmão gêmeo, o Jacó e o Esaú, né? Empurrou a porta e a babá não estava ali no momento, ela não viu, mas o dedinho da criança ali, sangue, aquela coisa, ok, recebeu os cuidados, e a mãe chama a mãe está onde? Liga para a mãe, para o pai que estão trabalhando, não sabe onde, até chegarem, tudo resolverem, enfim, ainda bem que tinha outras pessoas para ajudar. Mas olha só, fica aquela peso na consciência da mãe. Se eu tivesse em casa, isso não tinha acontecido, não é? Mas a mesma coisa. Então a gente tem que... Existem outros valores que são assimilados. Nós temos que ter equilíbrio nessas coisas. Equilíbrio na educação dos nossos filhos. O que importa é, precisamos educá-los sempre no caminho, caminhando com eles. É olhando o que você faz que o teu filho aprende. Muito mais do que aquilo que você fala para ele. Ele vendo a tua postura. Ele vendo você de joelhos, ele vendo você lendo a Bíblia, ele vendo você cantando e não só pedindo para ele cantar, ele vendo você trabalhando, indo para a vida mostrando que as coisas não são fáceis, ele vendo você ajudando em casa. Aliás, um grande paradigma para os homens, né? A gente já está estou fazendo uma transição lenta aqui para o assunto mulher. Quantos homens hoje falam, não, o assunto de casa é minha esposa, esse departamento é dela, eu cuido das questões climáticas do mundo, da política, né? Eu não me dou bem com essas questões. O filho precisa ver isso. Assunto doméstico é assunto do pai e da mãe. A Bíblia vai mostrar isso para a gente. Bom, eu passei sem tratar de um exemplo aqui que seria muito importante, mas eu já vou voltar a ele. Quantos conhecem o Tiger Woods? Muitos conhecem, né? Tiger Woods é um dos maiores esportistas do mundo. Em 2010 ele foi descoberto num caso de escândalo, é um golfista, né? Golfista que se fala? Os esportistas ali, ele joga golfe. E ele traiu a esposa. Ele era um dos mais, na época, o mais bem pago esportista do mundo. Superava prêmios de $1 bilhão. Era o mais bem pago e patrocinado. Ele trai a mulher e é um escândalo. É só para a gente voltar naquele conceito de fidelidade para reafirmar isso. E
E ele começa a perder em rendimento. Eles se separam, há um escândalo, ele começa a perder no rendimento. E ontem, na verdade, ele ganhou, essa semana, depois de 11 anos, ou um pouco mais, né, um pouco menos, ele passou a vencer de novo, ele venceu um torneio importante. Olha quanto tempo. Ele até recebeu uma condecoração do presidente lá dos Estados Unidos. E os cientistas, eles se declinaram sobre a vida dele. Falaram assim, por que uma pessoa que tem tudo, tem dinheiro, é bom no que faz, gosta do que faz, tem uma esposa bonita em casa, e aquilo outro, parece um ideal de família, traiu. Por que ele fez isso? E a outra pergunta é, por que é que caiu o rendimento dele desse jeito? Por que ele deixou de ser essa pessoa que ganhava todos os torneios? Curioso, né? A gente acha muitas vezes, quando a gente trai o próximo, nós só traímos o próximo. E esse é um dos conceitos que a gente tem que assimilar, que é das traições, nós corremos o risco de trair a nós mesmos, nos enganarmos. Na busca por algo que acreditamos ser uma solução para um problema que nós vivemos, nós corremos o risco de nos trairmos. E alguns vão dizer o seguinte, nós temos que aprender na nossa relação com Deus isso. Deus não muda. Deus não muda. Quando nos nossos relacionamentos, aqueles que Ele preparou para nós, também possivelmente serão circunstâncias que não mudarão. Mas nós precisamos olhar com os outros olhos aquilo que parece o mesmo. Olhar com os outros olhos aquilo que parece o mesmo. Isso nos fará despertar com outro tipo de curiosidade, com outro tipo de mistério, aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes nós vivemos como se fosse um poste. Nós acreditamos só nisso, nós conseguimos olhar para uma pessoa só sobre um aspecto, meu filho é assim e sempre será assim, meu marido é assim, a minha esposa é assim, então eu quero uma fuga dessa situação, eu quero uma janela. E quem passar nessa janela eu abraço, se for um vício, se for o que for. E quando a sabedoria é olhar para as circunstâncias que Deus nos deu, que Deus preparou para nós, e olharmos sobre outros aspectos para descobrirmos outras belezas, e isso enriquecer a nossa vida matrimonial, nossa vida com o nosso filho, nossa vida na igreja. Se nós sempre fizermos a mesma coisa, aquilo se tornará monótono. Nós não fomos criados para monotonia. Isso nos incomoda. Isso nos incomoda. Bom, estou vendo que é meio-dia, né? Qual é o horário? Então eu vou partir para o encerramento dessa lição, que foi assuntos diversos. Quando a gente olha para a nossa família hoje, essa possibilidade que nós temos e nós vemos tão real acontecendo, né, que fruto do nosso pecado, de traição, a dificuldade muitas vezes de nos compatibilizarmos com uma outra pessoa, a dificuldade que nós temos de educarmos os nossos filhos, é uma alegria tê-los, mas é uma responsabilidade, e muitas vezes quando você é pai, você sabe quando você sofre, não é? O pai vai saber como ele sofre às vezes com o filho, de querer educar, mas não vai, aquilo não é assim, aperta um botão, vai, não é tão simples. Sofremos muito no contexto da nossa família. E nós temos visto hoje, pelas pesquisas que têm demonstrado, nós já sabemos isso, as pessoas hoje estão cada vez mais postergando o plano de criarem a tua própria família. Interessante, né? Estão postergando. Muitos querem formar-se profissionalmente, quer virar pelo menos um presidente de uma empresa para depois ter uma esposa, ou para depois ter os filhos. Ou às vezes, né, tem circunstância, a pessoa não quero ter o filho porque é uma circunstância que é uma educação que eu... Aí a gente vê um exemplo desse da Bíblia e a lição nos trouxe isso. É que Deus escolheu ter família. Que bonito isso, né? Deus escolheu ter família. Deus sabia que nós pecaríamos. Ele sabia que nós seríamos infiéis. Ele sabia que teria conosco motivos de muitas tristezas. Mas Deus, mesmo assim, Ele escolheu, Ele se arriscou nesse caminho que é o caminho do amor. O amor é risco. Então, nesse momento, eu fiquei tão constrangido quando eu li isso. Falei assim, nossa, Deus escolheu, Ele que era todo poderoso, poderia ter desistido, poderia simplesmente ter falado não. Poderia ter criado outra coisa, mas Ele escolheu ter uma família.
E a única explicação que a gente tem isso, é o amor, né? E aqui, a lição ele trouxe nos comentários, ele vai dizer: talvez encontremos a resposta na letra de uma música que diz que o amor é o único risco que vale a pena assumir. Coisa bonita, né? O amor é o único risco que vale a pena assumir. Teremos tristezas dentro da nossa própria casa, sim, teremos. Mas nós temos aqui um guia, nós temos uma ajuda. E nós temos o Deus do céu que nos dará força para vencer. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Porque o Senhor é um Deus generoso, um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus que nos escolheu para si. Obrigado porque podemos chamá-lo de Pai e porque nos sentimos filhos Teus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, na nossa relação familiar. Ajuda-nos a compreendermos, a sermos mais pacientes. Ajuda-nos a entendermos o Seu plano para a nossa vida particular, não para todas as famílias, mas para a nossa família, para a nossa casa. Abençoa cada um aqui nessa classe tão especial, nas lutas que têm vivido e estão aqui, Pai, querendo aprender mais. Cuida de cada um de nós, perdoa as nossas falhas, as nossas batidas de cabeça. O Senhor conhece como são os filhos, ó Pai. Mas nos perdoa, nos oriente, nos ajude. Em nome de Jesus oramos. Amém.